Ontem à noite eu estava buscando a Deus a respeito do que Ele queria para o culto. E me debati. Chegou um momento que Deus falou assim, só curta e adore. Eu falei, tá, eu vou curtir e adorar, e amanhã, como é que vai ser? Que a gente vê Marta e Maria nessas condições, né? Uma querendo tarefada, mas Jesus fala, nesse momento, Maria escolheu o melhor lugar, e Deus falou para mim ali, agora, o melhor lugar é na minha presença. Não é aquilo que eu posso te dar para você falar amanhã. E eu fiquei, porque para um pregador nada pior do que você não saber o que vai ser dito. E aí você precisa ir para um nível de dependência ainda maior e confiar. E depois eu fui para minha cama sem nada ainda, elucidado. E Ana Paula já foi, dormiu, tranquila. Não era ela que ia estar hoje aqui, né? Daí o Lucas estava também um pouco agitado lá com questões, revelações, futuro. Daí ele veio em um determinado momento no quarto, e aí, pai? Ele abriu a porta do quarto, ainda estava acordado. Ele, não estou conseguindo dormir, pai. Eu falei assim, eu também não. Eu trouxe ele, orei para a quietude vir sobre a alma dele. Só que esqueci de orar por mim, querido. Ainda me debati um tempo mais. Daí hoje de manhã, vieram algumas coisas à mente, algumas percepções, e faz tanto tempo que eu não escrevo, querido, alguma coisa em papel, da Bela Oscar ainda. Parece, tá vindo o dia dos namorados, né, querido? Não vai, fica aquela camisa do vereador no dia 12, hein? Daí eu estava com essa questão, eu até falei, Deus, eu só uso agora o celular, né? Escrevi literalmente uns rabiscos. E daí no carro o Lucas me perguntou assim, pai, eu tinha ouvido lá de cima, eu estava no ático, que ele tinha conversado alguma coisa com a Ana Paula e o Lucas. Ele deu a entender que ele tinha tido alguma coisa à noite, ou um sonho, alguma coisa. E daí eu no carro fui fazer a besteira de perguntar. Ei Lucas, quando nós estávamos indo para cá, que teve algum sonho, alguma coisa que eu ouvi lá de cima? Ah, eu sonhei que não tinha dado nada certo para a tua palavra. Era tudo que eu precisava para vir para o culto, querido. Foi a testificação do alto. Era tudo que eu sonhei. É sério? É, pai, eu sonhei que nada deu certo. Estava o quê? Estava adorando. Daí eu falei, glória a Deus, pai. Agora com essa confirmação eu vou que vou. Com os meus rabiscos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Verso 8. Mateus 25, verso 8. Diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Pois as nossas candeias estão se apagando. Pois as nossas candeias estão se apagando. Essa é a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. 5 levaram as suas candeias para se encontrar com o noivo,
e levaram em vasilhas óleo de reserva para ter esse momento com o noivo. As imprudentes levaram as suas candeias, mas não levaram óleo de reserva. Quando o noivo veio, e ele veio à meia-noite, elas estavam dormindo, se cansaram de esperar. Alguém gritou: eis o noivo, ele está aí. Elas acordaram, as 5 prudentes, as 5 insensatas, e as 5 prudentes tinham óleo de reserva, e as 5 insensatas correram para as prudentes e falaram assim: nos emprestem por favor óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. E as prudentes falaram: não, porque nós não vamos ter óleo suficiente para a gente e para vocês, vão ir comprar. E nessa o noivo então chama as prudentes para ir e ter um tempo com ele, fecha a porta, e as insensatas voltam depois com o óleo, mas o noivo diz que não as conhecia. O óleo era colocado numa candeia, tipo uma lâmpada de gênio. Sabe aquela lâmpada de gênio? Você colocava dentro o óleo e na ponta acendia o fogo. Para que o fogo fosse aceso, para que houvesse iluminação, era essencial a matéria-prima, o óleo. Sem óleo, a candeia perdia o seu sentido, o seu propósito. Não tinha significado uma candeia sem óleo, um objeto no máximo de decoração. Para que a candeia cumprisse o seu propósito, era necessário ter o óleo. E, consequentemente, o fogo. Eu e você somos as candeias de Deus aqui na terra. E Deus deseja nos iluminar, nos incendiar, derramar sobre nós do seu fogo. Amém? Você quer o fogo de Deus? Queremos o fogo de Deus, cantamos a respeito do meu e do seu desejo de termos o fogo de Deus. Queremos ser incendiados. Mas para que o fogo de Deus seja derramado, é necessário a matéria-prima, o óleo. Sem que o óleo seja disponibilizado, o fogo não tem condição de se manifestar, de vir para acender nada, porque é necessário o óleo. E aqui essa parábola está falando do final dos tempos, de estarmos preparados, cheios de óleo, cheios do fogo de Deus para nos encontrarmos com o noivo, porque a Bíblia diz que o noivo vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma noiva perfeita, uma noiva imaculada, uma noiva preparada, uma noiva adornada. Uma noiva cheia do óleo e consequentemente do fogo de Deus. E só as prudentes puderam entrar e desfrutar do noivo, porque estavam com as suas candeias cheias de óleo. E elas estavam acesas com o fogo. O versículo 8, que foi o que nós lemos, está dizendo a respeito das imprudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. No momento crucial, no momento do encontro, no momento mais importante da vida delas, o fogo estava apagando, porque o óleo estava acabando. Não havia óleo, consequentemente não havia fogo. Como cristãos, eu e você não podemos nos contentar a não ser com o fogo de Deus em nós, queridos. Nós não podemos nos admitir sem o fogo de Deus. Nós não podemos querer pregar sem o fogo de Deus. Nós não podemos querer ministrar, falar sem o fogo de Deus. Por onde quer que eu e você passemos, precisamos incendiar esses lugares com o fogo de Deus.
Não podemos nos admitir sem o fogo de Deus. John Wesley uma certa vez disse: eu me ponho num lugar de fogo sendo incendiado, e as pessoas vêm ver eu queimar. Incendeie-se, as pessoas irão até você para ver você queimar. Incendeie-se com o fogo de Deus, e a multidão irá até você para ver você queimar. Nós não podemos nos admitir sem o fogo de Deus, mas precisamos entender que para ter o fogo de Deus, precisamos disponibilizar a matéria-prima, que é o óleo. A responsabilidade do óleo é minha e a sua, é nossa, era das virgens, tanto prudentes como imprudentes. Elas que tinham que levar para o encontro o óleo. E porque o óleo estava acabando, porque as imprudentes não levaram óleo suficiente, elas não se encontraram com o noivo. Queremos ter momentos espetaculares com Deus, queremos ter momentos extraordinários com Deus, queremos ter momentos de arrebatamento, aonde estamos imergidos na glória de Deus. Precisamos carregar o óleo, precisamos levar o óleo, precisamos ir com as nossas vasilhas cheias de óleo, para que Deus derrame do seu fogo. E quando o óleo acaba, nós tentamos funcionar sem o óleo. Quando o combustível do carro acaba, nós tentamos funcionar sem o combustível. E às vezes não sabemos se o combustível, eu tive um carro que não marcava bem a questão do combustível, então a gente de repente parou, ficou cuspindo e tal, e a gente vai alguém para empurrar, para ver se pega no tranco, mas na realidade estava sem combustível. E a gente tenta funcionar sem o óleo, a gente tenta incendiar sem o fogo, a gente tenta convencer sem unção. E uma vez eu ouvi um pregador: eu não sei definir unção, só sei quando tem e quando não tem. Você sabe definir unção? Não sei, eu só sei quando ela está, quando ela não está, querido. Eu só sei quando a presença vem e quando não vem. E para que venha é necessário o óleo. Mas às vezes tentamos funcionar, tentamos fazer o que fazemos sem o óleo, sem o azeite, sem o combustível. E vamos trabalhar, e vamos tentar edificar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e vamos tentar desenvolver os nossos ministérios sem o azeite. E olha, querido, que tem muita gente fazendo a trancos e barrancos alguma coisa, mas há muito tempo está sem o óleo de Deus. Há muito tempo está sem o azeite, há muito tempo está sem a unção. Há muito tempo está sem o fogo. Olha para a vida de Saul, um rei levantado pelo próprio Deus, ungido pelo próprio Deus, pelo profeta da época Samuel, comissionado para um propósito. Deus deu todos os recursos possíveis, inclusive o próprio Espírito. Mas de repente, no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia denuncia algo, quando ele, Saul, tem uma atitude errada a respeito de algumas coisas que Deus lhe havia pedido. No capítulo 16 a Bíblia denuncia: e o espírito se ausentou de Saul, e um espírito maligno se apropriou de Saul. Porque alguma coisa nos governa, querido. Ou é o Espírito de Deus, ou somos influenciados por qualquer outro espírito que não seja, ou que não é o Espírito de Deus. E Saul de repente se viu numa condição, ele perdeu o espírito, se não bastasse perder o espírito, estava sendo atormentado por um espírito maligno. Mas ele queria funcionar, ele queria continuar, afinal ele era rei de Israel, eu preciso fazer as coisas, eu preciso desenvolver as coisas, e tentou funcionar, e tentou funcionar, e tentou funcionar, sem o óleo.
E a cada momento uma decepção, a cada instante um tropeço. Até o ponto que ele precisava de uma direção e não tinha mais o óleo. Correu para uma quiromântica, correu para uma bruxa, porque ele precisava ouvir algo de alguém. Desesperado, tentando funcionar sem o óleo de Deus, tentando funcionar sem o azeite, tentando funcionar sem o fogo. Depois olhamos para a vida de Sansão, que está lá em Juízes 16 também, versículo 20. Quando de repente ele se depara com uma situação, quando o cabelo dele é cortado por Dalila, a Bíblia diz que o espírito se ausentou de Sansão. E ele de repente se vê numa emboscada, sendo perseguido pelos filisteus, e ele disse: eu vou funcionar mais uma vez. Mais uma vez eu vou funcionar. Mais uma vez vai dar certo. Mais uma vez eu vou fazer acontecer aquilo que precisa acontecer. Mais uma vez eu vou mostrar que eu sou um homem forte e valente. Mas ele mal tinha percebido que o óleo já tinha acabado, que a unção tinha se esvaído, que o óleo não existia mais. Ele foi preso e perdeu a sua visão. Mas tentou ainda uma última vez funcionar sem a unção de Deus. Tentou uma última vez funcionar sem o óleo de Deus. Tentou mais uma vez fazer alguma coisa sem o óleo de Deus. Você já viu isso na sua vida em algum momento, querido? Você tenta funcionar. Você está desesperado para funcionar. Você quer funcionar, você quer fazer, você quer produzir algo, você quer vender, você quer desenvolver-se na sua profissão, você quer que a sua empresa cresça, você quer que a sua família volte ao estado normal, e você vai e faz, e acontece isso e aquilo, e de repente nada, absolutamente nada acontece, nada muda. Por quê? Será que não é por causa da falta do óleo? O óleo acabou. Não, vai dar certo. Não, eu tenho uma palavra. Saul tinha uma palavra de Deus, liberada pelo próprio profeta Samuel, que ele seria rei de Israel. Mas ele tinha a responsabilidade de manter o óleo na sua vida. E não o fez, e por não ter feito, o óleo acabou, e de repente ele queria funcionar sem o óleo. E como é terrível, como é desgastante, como é complicado a gente querer funcionar sem o óleo. Estou tentando sair da crise, pastor. Eu estou tentando resolver os meus problemas, porque eu não posso ficar numa passividade. Eu não podia ter ficado numa passividade ontem à noite, porque eu tinha uma palavra para ministrar hoje. E esse era o meu sentimento, eu não estou te julgando. Eu tenho uma responsabilidade, inclusive falei isso para Deus. Eu tenho uma responsabilidade, Deus. Então, eu tive já os meus tempos com o Senhor durante toda a semana. Agora o que eu preciso é de uma palavra, porque amanhã eu tenho uma responsabilidade. E Deus simplesmente disse: só desfrute. Porque a gente pensa que parar na presença de Deus é tempo perdido. Se delongar na presença de Deus, simplesmente o adorando, chapando, é tempo perdido. E a tendência é a gente querer funcionar sem o óleo. Então eu vou e preparo, e olha aqui, querido, eu tenho capacidade de preparar qualquer palavra em qualquer momento, pela pouca experiência que eu já tenho.
Esse não é o problema. O problema é ela ser liberada sem óleo. O problema é eu querer pregar sem óleo. O problema é eu querer comunicar sem óleo. Esse é o problema. Saul quis continuar, sou rei. Perseguiu Davi. Fez o que fez, tentando funcionar sem óleo. Sansão achou que uma vez, mas mais uma vez. E de repente o óleo já tinha secado. Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Foi o que as virgens imprudentes falaram. O que faz o óleo acabar, querido? Denunciado pelas imprudentes, a própria imprudência. A palavra imprudência aqui no original, ela diz respeito à incredulidade, ao ímpio, diz respeito ao tolo, ao displicente, ao que está achando que está tudo bem, que está tudo normal, que nada está acontecendo. A imprudente. O que faz o óleo acabar? A desobediência. Vimos isso na vida de Saul. Quando Deus deu uma ordem para ele ir matar todos os amalequitas, inclusive o rei, não poupar ninguém, animais e nada, e ele poupa os animais, os melhores, e o rei, desobediente. No momento que Samuel se encontra com ele, ele já denuncia aquilo que Deus iria fazer. A partir de hoje, Deus rasgou você, desconectou você do propósito que Ele tinha para a sua vida. O que faz o óleo acabar? A falta de temor. Foi o que viveu Sansão. Sansão flertou com o pecado durante muito tempo. Sansão flertou com o pecado durante muito tempo. Ele foi e se prostituiu e de repente ainda tinha um nível de unção sobre a vida dele. E de repente vai e se prostitui e de repente ainda tem um nível de unção. Até que de repente acabou. É tentar levar a vida com Deus de forma displicente, sem temor, sem saber quem Deus é e o que Ele espera de nós. Pensando que sempre a graça estará disponível. E de fato ela está, querido. Mas até quando? Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. A gente não pode permitir que esse estado dessas imprudentes chegue até a minha e a sua vida. Porque sabe quando elas perceberam a displicência delas? Quando o noivo já estava. Quando o noivo já tinha chegado. Quando o noivo já tinha se apresentado. Sabe quando elas caíram em si? Sabe quando caiu a ficha? Sabe quando elas perceberam a importância de se ter óleo? Quando o noivo chegou. E aí elas correram desesperadas para comprar óleo. E quando voltaram já não tinham mais tempo de entrar para se relacionar com o noivo. A porta estava fechada e o noivo disse: eu não as conheço. Não podemos permitir que o óleo acabe. Não podemos chegar numa situação onde não mais nos encontramos com o mover de Deus, com o fogo de Deus, com a glória de Deus. Ou no momento em que ainda temos um pouco e achamos que esse pouco vai durar por toda a vida. Não vai. O que Deus liberou sobre a minha vida anos atrás não cabe mais hoje, querido.
O que Deus fez com você no encontro com Deus no ano passado, hoje você precisa novamente se revigorar no Senhor, se permitir ser trabalhado por Ele, cheio dEle. O problema é que eu e você queremos viver com o combustível do ano passado. Nós queremos viver com o combustível de 2 anos atrás, de algo que Deus fez nas nossas vidas, que foi importante, relevante, teve seu significado, mas foi para aquele momento. O problema é que a gente quer manter um combustível que não existe mais. A gente quer ter uma experiência com Deus num momento e achar que aquilo vai nos resguardar até que o noivo venha, e não vai. Achar que num momento, como eu contei em algumas pregações atrás, eu tive um momento impactante com Deus no carro, ao ponto de ter que parar, porque senão eu ia bater. Eu posso manter aquele fogo até hoje sem fazer nada. Não é assim. Precisamos produzir azeite, querido. Precisamos produzir azeite. E eu quero que você olhe para a vida de Jesus, quando Ele estava no final da sua vida, prestes a ir para a cruz. Antes de ir para a cruz, Ele vai para um jardim orar. E o nome desse jardim é Getsemane. O jardim do Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. Lucas 22 diz isso, 44. Prensa de azeite. Você sabe o que é uma prensa de azeite, querido? Eu pedi para que fosse mandada uma foto aí, está aí no data. Pode colocar ali. Não sei se você consegue enxergar, não sei se você de casa vai conseguir enxergar. Mas essa é uma roda, uma pedra grande, aonde outra pedra, ela circula essa roda, esmagando as azeitonas. Esse era um dos meios que eles usavam para produzir azeite na época bíblica. Então essa roda pesada de pedra passava ao redor dessa pedra cavada, e ali eram colocadas as azeitonas, para que fosse produzido o azeite. Jesus foi para a prensa do óleo, foi para a prensa do azeite. E a Bíblia diz que Ele ali suou gotas de sangue. Um dos propósitos de Cristo não era derramar o seu sangue para perdoar o pecado da humanidade, sim ou não? Sabe aonde Ele fez isso primeiro? No secreto. No secreto. A história diz que o primeiro azeite extraído era o extra virgem. Não é esse extra virgem que a gente acha que é extra. Não é nada de extra isso aí. E a cultura judaica, ela conta que esse primeiro azeite extraído, ele era levado para o templo. E depois, as azeitonas passavam por mais prensas. E aí, o que saía depois, então, era levado para os mercados, que era muito bom, e era então vendido para a culinária, para as pessoas terem em casa. Mas o primeiro ia para o templo. Sabe o que isso fala, querido? A gente não pode querer queimar aqui no altar, primeiramente. A
A gente não pode querer queimar aqui no templo, primeiramente. A gente precisa ter primeiro queimado no secreto. Foi isso que Jesus fez. Porque o segundo momento que ele derrama sangue, agora sim é para o propósito. Agora sim é para alcançar a humanidade. Agora sim é para perdoar o pecado da humanidade. Mas o primeiro sangue derramado foi como adoração. Foi como um momento de entrega, de primícias ao Senhor. Foi no secreto, no momento de oração dele com o Pai. A gente quer queimar, querido, mas tudo começa lá no nosso secreto, tudo começa lá no nosso quarto, tudo começa no momento que eu e você temos oportunidade de estarmos com Deus e derramarmos o óleo para que o fogo dele venha. Aí quando subirmos no altar, nós vamos derramar o fogo, porque primeiramente demos a primícia para o Senhor. Porque o primeiro entusiasmo, porque o primeiro momento de expressão de amor foi para Ele. Foi por causa dEle. E nesses momentos no secreto, são os momentos em que eu e você somos espremidos. Não existe azeite sem que nós nos permitamos ser espremidos. E pensa na dinâmica de uma azeitona sendo espremida por uma roda de pedra tão pesada como essa. É brincadeira? É fácil? É claro que não. Mas se quisermos o fogo de Deus, nós precisamos dar a matéria-prima, querido, que é o azeite. Para termos a matéria-prima, nós precisamos permitir que Deus nos esprema. Precisamos permitir que Deus extraia de mim e de você a unção mais fresca, a adoração mais fresca, a declaração de amor, a melhor que você tem para dar para Ele. Mas o que fazemos quando nos deparamos com uma prensa como essa? Muitas vezes queremos fugir dela, querido. O problema é aonde nós nos colocamos quando estamos sob pressão. Jesus foi para o Getsêmani, no lugar secreto. Sansão foi para o colo de Dalila. Saul foi para uma quiromante. Judas foi para uma forca. Pressões, todos nós vamos ter em algum momento. O problema é aonde nós nos colocamos quando estivermos sob pressão, querido. Jesus foi para o lugar certo, foi para o colo do Pai, foi para a presença de Deus e derramou ali o que tinha de melhor e de primeiro para o Senhor. E quando o óleo acaba, estamos num momento de crise? Estamos, querido. Estou até cansando já de falar de crise. Estamos. Porque às vezes o foco está tão na crise que a gente esquece de Cristo. É crise, é crise, é crise, é crise, é crise. Será que não é um momento em que Deus falou assim: eu vou ver se eles entendem. Eu vou ver se cai a ficha. Eu vou ver se eles se apercebem. E permitiu tudo isso acontecer. E nos levar para dentro das nossas casas, dos nossos quartos. E deu todo o panorama para que a gente entenda. Onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E Deus ali no secreto esperando. Ele vai entender. Ele vai entender. Ele vai entender. Jesus entendeu. Jesus entendeu, querido. Jesus entendeu
aonde ele deveria estar, no pior momento que ele estava prestes a viver na terra. Ele entendeu aonde deveria estar. Ele entendeu o que precisava ser extraído dele. Ele entendeu o que precisava ser dado para Deus. Para que então aquilo que Deus quisesse fazer de fato viesse a acontecer. Eu e você somos resultados de um homem que decidiu ser prensado no momento crucial em que inclusive ele disse para o próprio pai se era possível ele passar, tirá-lo daquele momento. Mas um homem que não negociou, um homem que não titubeou, um homem que decidiu, se permitiu ser prensado para que dele fosse extraído o que tinha de melhor para resgatar a minha e a sua vida. Queridos, não dá para funcionar sem óleo. Precisamos permitir que Deus abra os nossos olhos. Não dá para funcionar sem óleo. Não dá para funcionar sem azeite. Não tem fogo sem óleo, querido. Por isso que às vezes dentro do mesmo ambiente o fogo desce sobre algumas pessoas e as outras ficam somente na contemplação. Por quê? Porque não se permitiram ser extraídas. Não se permitiram ser prensadas. A palavra quebrantamento diz respeito a quebrar. A quebrar. Quebrar as nossas estruturas de orgulho, quebrar as nossas vaidades, quebrar a nossa autossuficiência, quebrar aquilo que achamos ser. Quebrantamento. Para que Ele seja, para que o fogo venha. Sabe quando o fogo vai descer sobre a nossa nação, como Deus está prometendo? Quando Ele vir, quando Ele for olhar para a humanidade, olhar para o Brasil, olhar para Curitiba, olhar para a comunidade cristã AME e ver aquele grande barril de azeite. Ele está olhando, meu Deus, Ele fala para Ele mesmo. Meu Deus, olha quanto azeite. Por quê? Porque no momento da adoração, de fato, você decidiu adorar. Porque no momento que você teve a oportunidade de estar com Ele no seu secreto, de fato, você decidiu estar. Porque no momento que você foi ler a Bíblia, não fez isso só de forma religiosa, para cumprir uma tabela, mas de fato quis extrair dali aquilo que Deus tinha para você. Porque no momento que você não tem nada para fazer, você não olha para uma Netflix e vê como se fosse a melhor coisa que você tivesse para fazer. Você simplesmente entende que Deus te levou para um secreto, para que o melhor óleo seja extraído, e o fogo dele seja derramado. A pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é: aonde está o azeite da sua vida? Porque fogo eu tenho para dar, porque fogo eu tenho para derramar, porque glória eu tenho para derramar. Aonde está o azeite? Deixa Deus extrair azeite de você hoje. Tá difícil, tá complicado, é muita pressão, pastor. É melhor viver esse momento de pressão no Getsemane. Deixa Deus extrair de você o que tem de melhor dentro de você, o melhor azeite, e dê para Ele as primícias.
Pastor, o que eu quero é uma solução para todos esses problemas que me cercaram nesses dias. Ei, o que Deus fala para você, o que eu quero é o seu coração. O que eu queria ontem era uma palavra, e Deus falou para mim, o que eu quero é você, Marcelo. Quando que eu e você vamos entender o que de fato Ele quer de nós? Cantamos aqui, queremos avivamento. Se você quer avivamento, dê óleo para que o fogo desça.